Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história gravada, porque da outra vez eu disse que era online. Mas tudo bem, então vamos para essa aula, tá? Deixa eu ver. De acordo com o livro de vocês, a apostila, nós iremos trabalhar a divisão da cristianidade e as reformas religiosas. Então, isso é o terceiro capítulo do livro de vocês. A gente vai para lá, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês este assunto. Aí tem, deste assunto, eu vou trabalhar alguns tópicos hoje e depois, nas outras aulas, a gente irá trabalhar os outros, beleza? Mas vamos lá. Então, eu vou trabalhar com vocês reforma religiosa. O que foi a reforma religiosa? Reforma protestante, tá? Luteranismo, calvinismo, anglicanismo, o sentido da reforma protestante, a contra-reforma, a companhia de Jesus e os impactos da reforma religiosa. Isso são os tópicos do livro de vocês aí, ok? Só que hoje eu irei trabalhar só 3 desses tópicos aí, eu só irei trabalhar 3, que é a reforma religiosa, a reforma protestante e luteranismo. Ok, meus amores? Então vamos começar, certo? A nossa aula, vocês aí e eu aqui, correto? Então, a reforma religiosa, né? O que foi a reforma religiosa? A reforma religiosa, ela foi um movimento, tá, que ocorreu durante o século XVI na Europa, que provocou dispersão da população. A gente sabe que a população, nesse período, tinha a igreja, né? E a igreja, ela era detentora de todo o conhecimento. Lembrando que a igreja, ela ditava as normas, o seu dogmatismo e outra. Quem fosse contra as ideias da igreja, ele era considerado um herege, ok? Pronto, então, aí tudo bem, né? Estava apenas reunida e só existia uma instituição religiosa. A primeira instituição religiosa no mundo foi a instituição da Igreja Católica, tá? E para que tivesse outras religiões, aí houve essa reforma protestante que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Também teve a questão do dogmatismo religioso, da autoridade do Papa. Então, a gente sabe que o Papa, nesse período, ele era o pontífice maior da igreja. A igreja mandava e desmandava. A igreja, óbvio, foi a primeira instituição. A igreja representava o poder divino na terra, né? E tinha essa questão da Idade Média, tudo que a igreja ditava. Se você era contra as ideias da igreja, você era considerado um herege. E dependendo do que você, da sua opinião, do seu pensamento, você era queimado na fogueira santa, né? Depois veio o Tribunal do Santo Ofício, isso vai ser com a Contra-Reforma. Calma, professora, agora não. Vamos lá. Então, a reforma... Aí teve... Os primeiros reformistas foram John Glyphter, John Russell. Esses eram os primeiros reformistas. Depois vem Martim Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Mas os primeiros reformistas foram John Glyphter, tá? E John Russell. Foram os primeiros reformistas. Sim, a partir daí, eles começaram a contestar o dogmatismo da igreja. Eles passaram a contestar. Então, por que eles contestaram o dogmatismo da igreja? Dogmas são normas e regras da igreja. Então, por que eles contestaram essa questão do dogmatismo da igreja? Eles foram perseguidos. Quem, professoras? Os reformistas John Glyphter e John Russell. Aí vamos para a reforma protestante. A reforma protestante foi um movimento reformista cristão que ocorreu no século XVI, certo? Esse movimento foi liderado pelo monge, tá certo? Martinho Lutero. Ele era um monge alemão. E essa reforma, tá? O luteranismo, que daqui a pouco eu vou abordar, ela ocorreu na Alemanha. Bem,
A reforma protestante, tá? Gente, desculpa, mas essa zoada aqui é o som da avenida, né? Essa zoada chata, horrível. Era bom que botasse um fundo musical, vou pensar nisso. Então, Martinho Lutero, tá? Ele simbolizou, ele começou, daqui a pouco eu vou falar tudo sobre Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, tá? Ele criou essa reforma, tá? A reforma protestante. A princípio, por que ocasionou essa reforma? Foi assim, Martinho Lutero, ele era um monge da igreja, tá? Martinho Lutero era um monge da igreja. Então, ele era professor de teologia. Então, Martinho Lutero, vocês têm um filme de Martinho Lutero, vocês podem assistir. Esse filme é muito bom, tá? Então, é assim, Martinho Lutero, ele era o professor da igreja, só que ele começou a questionar, né, porque ele questionou um dos fatores que a venda de indulgência, né? Ele começou a questionar a venda de relíquia, né? Ele também começou a dizer que a salvação, porque a igreja abordava muito a questão da compra da salvação, né? Você compra, os seus pecados são purificados. Isso é um pensamento medieval, né? Os pecados eram purificados a partir do momento que você pagava e seus pecados eram purificados. E outra coisa também era que você comprava o seu lotezinho no céu. Opa, você tem dinheiro, você já está garantido no céu, né? Tinha essa questão de céu e inferno nesse período. Aí então Martinho Lutero começou a questionar, tá? Ele era professor de teologia, né? Ele ensinava os representantes da igreja católica, monge, cardeais, bispo, arcebispo, clero da igreja, e ele começou a questionar. Aí ele, revoltado com toda essa situação que estava acontecendo dentro da igreja, né, a venda de indulgência, aí ele criou as 95 teses de Lutero. Essas 95 teses de Lutero, sabe o que foi? As 95 teses de Lutero foram um protesto, foram 95 protestos de Lutero contra a Igreja Católica, tá? Então, ele pegou essas 95 teses, né, e pregou na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Por conta disso, Martinho Lutero, Martinho Lutero, sabe o que aconteceu? Martinho Lutero foi excomungado da igreja. Sai, ele foi expulso da igreja. Ele foi expulso, foi perseguido, óbvio, né? Tipo assim, Martinho Lutero foi o traidor da igreja católica. Foi Martinho Lutero que fez a reforma protestante. A partir dessa reforma veio surgindo outras denominações. O luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, e lá vai o trem. E essas denominações que nós temos hoje, Igreja Batista, Presbiteriana, Pentecostal, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Metodista, Universal, Assembleia de Deus, essas igrejas aí, se eu esqueci alguma, vocês lembram aí em casa, tá? Foi por conta que aconteceu esta reforma que teve como precursor Martinho Lutero. Vamos lá para a vida dele? Pronto, Martinho Lutero, como eu falei, ele era professor de teologia, monge da igreja católica, foi perseguido, criou o chamado luteranismo. Esse luteranismo, tá, foi a doutrina criada por Martinho Lutero, que foi luteranismo, professora. O luteranismo foi a doutrina criada por Martinho Lutero, ok? Bora lá. Então, essa doutrina, ela avisava o quê? Primeiro, ele abordava aqui, a salvação não era pela obra, e sim pela fé. Ele constatou que a salvação, porque a igreja dizia outra, você pagava, você era salvo. Aí ele disse que a salvação não era por obra, e sim por fé, certo? Isso aí foi um questionamento de Martinho Lutero. Outra coisa, Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e só quem tinha acesso à Bíblia era o clero da igreja. Óbvio, né? Só eles que estudaram para tal e só ele tinha esse ensinamento. Aí Martinho Lutero, ele traduziu e deu acessibilidade, né, à Bíblia para os demais. Porque era restrito, só quem tinha acesso, só quem tinha
era a igreja. Então, Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Martinho Lutero fez as 95 teses. Martinho Lutero, na igreja dele, né, no luteranismo, ele tirou, ele aboliu as imagens do santo, tá? Ele tirou as imagens, diferente da igreja católica, né, que permanecem as imagens, a adoração aos santos, a devoção. Martinho Lutero, ele tirou, tá? Essa questão dos santos. E Martinho Lutero, ele fundou o chamado o luteranismo. Então, esse movimento, essa reforma, né, essa ideia que Martinho Lutero trouxe, então, a igreja católica perdeu muito adeptos, muitos fiéis, tá? Perdeu muitos fiéis porque houve uma ruptura, porque era uma igreja só, né? Era uma igreja que era a primeira instituição, que era o catolicismo, e houve a ruptura por conta de Martinho Lutero, porque ele questionava o dogma, ele questionava alguns abusos que a igreja cometia, né? Alguns papas cometeram, o Papa Pio XII, dentre outros, ele questionava, e foi feita essa reforma chamada da Reforma Luterana, tá? Então, essa Reforma Luterana, aí veio da Reforma Luterana de Martinho Lutero, traduziu a Bíblia. Ele também, na igreja, tem a questão do celibato, ou seja, como tem na igreja católica, que o padre, né, o papa, ele é dedicado a sua vida só a Cristo. Então, ele serve só a Cristo. Então, Martinho, na igreja luterana, na doutrina luterana, o responsável, né, ele pode constituir uma família, tá? Diferente da igreja católica. Então, são esses pontos que Martinho Lutero abordou quando ele fundou o chamado luteranismo. Deu para vocês entenderem o luteranismo. Aí vem a questão do calvinismo. Eu só vou dar um pedacinho do calvinismo, porque a gente vai retomar ele na próxima aula, ok? O calvinismo foi uma doutrina criada por João Calvino, tá? O calvinismo. Ai, não diz isso. Ai, o calvinismo porque ele era calvo. Não. Calvinismo, tá? O nome dele, por favor. Então, essa ideia de calvinismo, tá? Ocorreu na Suíça. Então, João Calvino pegou as ideias de Martinho Lutero, da questão da reforma, da questão da separação da igreja. Ele pegou as ideias de Martinho Lutero e modificou e criou o chamado calvinismo, tá? Essa doutrina criada, o calvinismo, doutrina religiosa criada por João Calvino, ocorreu na Suíça, tá? E ele acreditava na questão, um ponto forte era da predestinação. Você está predestinado. Então, ele enfatizava a questão da predestinação. Ele enfatizava a questão da prosperidade, ou seja, que todos deveriam ser prósperos, tá? Principalmente aí muitos dizem que também ele tinha essas ideias por causa da burguesia, ele enaltecia a burguesia, muitos abordam isso em relação a João Calvino. E João Calvino, ele era muito rígido, tá? Nas suas abordagens, ele proibia, tá? Um monte de coisa que os fiéis não poderiam, que muita coisa que os fiéis fossem fazer, que aquilo era pecado. Então tem essa questão aí do calvinismo ser um pouco mais linha dura, mais severo com os seus fiéis. E outra coisa também que João Calvino, aí essa reforma, ela recebeu outros nomes. Ela recebeu nomes de huguenotes, presbiterianos, tá? Então, essa reforma de João Calvino recebeu esses nomes. Os huguenotes, presbiterianos, tá? Então, recebeu esse nome devido essa ideia de João Calvino, devido ao chamado a reforma protestante, tá certo? Isso foi os ensinamentos de João Calvino, tá? Próxima aula tem mais, vocês sigam as orientações. A gente parou no finalzinho de João Calvino, eu vou retomar João Calvino para a gente falar sobre o anglicanismo e os outros tópicos do livro de vocês.
tá? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Sigam as orientações na plataforma, façam as atividades propostas e estude, certo? Realize as atividades. Depois que eu expliquei aqui, dá uma olhadinha no teu livro, dá uma olhadinha lá. Ok, meus amores? Bom dia de estudo para vocês, que fiquem todos com Deus e até a nossa aula online. Tchau!